Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que vai nos assistir através do YouTube. Primeiramente, vamos agradecer ao Hamilton por essa iniciativa, a professora Isabela por ter aceitado o convite dele, agradecer a Bert Helling, Sofia Helling por esse modo de vida que tem nos passado a cada dia. Né? Nós estamos na leitura do livro Ordens da Ajuda. Hoje, na página 179, a relação a 3. Quem vai nos presentear com a leitura hoje é a Cristiane. Professora Isabela, muito obrigado pela sua presença, obrigado aos seus pais, mais uma vez, por nos presentear com a sua presença em nossa caminhada. A palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite. Faço minhas as suas palavras em relação a cada um de vocês, em relação àquilo que nos uniu para podermos estar estudando aqui na nossa disciplina, na nossa disciplina. E, né, disciplina é sempre aquilo que está na raiz de toda cura. Assim como a gente poder ter uma expressão da nossa energia divina livremente. Então, eu estou votando na cura. Então, vamos lá, quais são as perguntas da aula passada? Temos duas perguntas da Mariana. A primeira delas é: toda depressão vai ser culpa de alguma maldade? E a segunda... Não, peraí, só um pouquinho. Em primeiro lugar, eu vou explicar por que eu não ouço duas perguntas ao mesmo tempo. Bert Hellinger respondia duas perguntas. Por que ele não respondia? Mas por que ele não respondia? Ele não respondia porque ele dizia que a gente só retém a primeira. Então, esse é um aprendizado importante para quem quer ser constelador, para não ficar respondendo igual se fosse uma terapia onde você vai fazendo um bate-bola. Você responde uma pergunta e você não vai responder da sua cabeça, você vai responder do tipo, tentando sempre buscar pela informação, né? Ou pelo menos conferir se o que está na sua cabeça está adequado. Entende? Algo assim. E a outra pergunta, a gente responde depois, né? Entenderam? Então, a primeira, sim, tem a ver com toda depressão, como é que é? Você falou da maldade? Toda depressão vai ser culpa por alguma maldade? Qual é a compreensão do Bert Hellinger sobre o bem e o mal? Isso é o que está por trás dessa pergunta, né? Porque ela fala de uma maldade. Então, Bert Hellinger, em primeiro lugar, ele tem a seguinte compreensão: todas as crianças são boas e seus pais também. Então, somos todos bons, concordam? Então, é uma compreensão da natureza essencial de todos os seres como sendo boa. E depois ele fala, existe um mal. Aí ele tem, eu acho que é no livro A Cura, hein? Onde ele vai falar sobre, e no Conflito e Paz, que ele vai falar da existência de um mal maior, mas mesmo esse mal está a serviço de tudo, de um todo, tá? Então, a minha primeira resposta a essa pergunta tem a ver com a visão que está por trás da pergunta, tá? Não está em sintonia com o que é a visão de mundo da Hellinger Ciência. Então, por toda depressão, está por trás uma maldade? Não, não. Está, na verdade, o que, de um modo geral, o que o Bert Hellinger diz que está por trás é um movimento de amor interrompido. Um movimento de amor interrompido em relação principalmente à mãe, em primeiro lugar a mãe, mas que pode ser ao pai, na maioria das vezes é a mãe, pode ser o pai e pode ser os dois. Ou seja, fica um vazio dentro da pessoa. Por isso ele diz que a depressão não é tristeza, a depressão é uma sensação de vazio. O que falta é a mãe, o pai ou os dois. E a outra pergunta, então?
Outra pergunta. Todo choro é um disfarce a uma agressão? Será que nós vamos esquecer a primeira pergunta? Depois eu vou conferir se esqueceram ou não da primeira pergunta. Mas todo choro é um disfarce, eu não vou responder isso não. Alguém aí responde e eu vou dizer se está certo ou não. Todo choro é um disfarce para uma agressão? É uma pergunta. Professora Isabela, é o Mauro. Oi, Mauro. Boa noite, querida. Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu não acho que seja um disfarce, como foi colocado. Eu acredito que com o choro você puxa para vitimização. E aí, até onde eu entendo, é onde você perde a força e você fica, digamos, numa zona de conforto. Essa é a minha interpretação. Se está certo ou não, eu não sei, mas é isso que eu entendo. Muito obrigada. Então, o que acontece? Existem diferentes tipos de choro, assim como existem diferentes tipos de riso. Tem uma pessoa que vai rir que ela está nervosa, e ela está rindo, e ela está rindo. E outros que vão rir, mas que estão só numa máscara. E tem um outro que vai rir com a alma. Então, também existem muitos tipos de choro. E aí a gente tem sempre que tomar cuidado, porque qual parte de eu enxergar uma vitimização tem a ver comigo mesmo, ou até que ponto isso é realmente algo que eu percebo com aquela clareza aguda que o Bert Hellinger traz, que ele diz assim, volta para a cadeira, tudo teatro. Então, isso é uma capacidade que a gente precisa desenvolver e que a gente só desenvolve quando a gente passa do julgamento. Gratidão, professora. Eu que agradeço as perguntas. Então, tem maldade ou não tem? Segundo Bert Hellinger, todas as crianças são boas e seus pais também. Mas existe uma certa dimensão que tem essa maldade, mas ela está inserida em algo maior que tudo contém. Agora, se eu fosse fazer uma pergunta pró, seria onde é que está isso, hein? Em que lugar? Já dei 2 dicas, a cura ou conflito e paz. Ok, então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Vou começar a leitura, então. Boa noite a todos. A relação A3. Participante. Trabalho com um casal, mas atualmente apenas com a mulher. Há 2 anos atrás, tiveram uma crise matrimonial. Hellinger interrompe. Isso basta. Trata-se, então, de um casal que teve uma crise matrimonial e agora você continua trabalhando com a mulher. Eu entendi corretamente? Participante. Sim. Hellinger para o grupo. O que aconteceu nesse meio tempo? Para o participante, devo lhe demonstrar o que aconteceu? Hellinger escolhe representantes para o marido e para a mulher, e os coloca um em frente ao outro e posiciona o participante também na constelação. Hellinger para o grupo. Agora vamos observar o que acontece. O participante olha alternadamente para o marido e para a mulher. Ele se aproxima um pouco do marido, que começa a dar pequenos passos em direção à mulher. Esta permanece imóvel. Após um tempo, Hellinger vira o participante. Hellinger para o marido. Que tal agora? Melhor ou pior? Marido. Melhor. Risadas no grupo. Hellinger para a mulher. Que tal? Melhor ou pior? Mulher. Eu ainda estou tremendo muito. Ainda não sei. Hellinger para o grupo. É uma relação A3, porque ele trabalha sozinho com ela. Entrou numa relação A3, ele se coloca no meio dessa relação. Para os representantes, eu lhes agradeço. O participante ri. Hellinger para o participante. Isso nos mostra como a ajuda pode ser perigosa. Quando o participante quer dizer algo, espere, vou explicar algo ainda. Nós tivemos todas as informações aqui. Não precisei saber de mais nada. Hellinger para o grupo. O que aconteceu exatamente?
Ele teve compaixão pela mulher, por isso ela ainda vem para ele e exclui o marido. A mulher se comporta perante ele como uma criança, e ele se comporta perante ela como uma mãe. Se ele se comportasse como um pai, o marido teria um lugar em seu coração, mas ele se comporta como uma mãe. Muitos terapeutas se comportam em relação ao cliente como mães. Todos que fazem isso não têm respeito pelos homens e excluem os pais e os homens. Essa é a consequência desta assim denominada relação terapêutica. Para o participante, você vê como ela é perigosa. Para o grupo, e como se deve ser cauteloso desde o início para não cair num tal tipo de relação. Nós caímos nisso quando o cliente se apresenta como necessitado. Para o participante, então seus instintos maternais são despertados. Isso é, na verdade, maravilhoso, mas não ajuda nada. O participante ri. Participante, quando estava lá de pé, queria ter me movimentado em direção ao marido. Henning, eu vi, mas você não conseguia. A mulher havia atraído você para o lado dela. O marido não estava totalmente excluído para você, mas você era um rival. Um segundo homem numa relação é um rival. Puramente pela estrutura, é uma relação a três. Para o grupo, muitos aconselhamentos de casal ou terapias de casal, nos quais o terapeuta trabalha apenas com um dos dois, tornam-se inevitavelmente uma relação a três e impedem a solução. Para o grupo, se agora fôssemos trabalhar com esse casal, com quem precisaríamos continuar trabalhando? Para o participante, quem é o cliente? A mulher, evidentemente, pois o homem estava virado para a mulher. Aqui iríamos supor que algo deve ser solucionado na família de origem da mulher. Henning posiciona a mulher novamente e coloca a mãe em frente a ela. Henning para o participante. Agora vou fazer ainda um exercício com você. Coloque-se atrás da mãe. A mulher e a mãe olham para o chão. Henning dá a entender ao participante para se aproximar mais da mãe e colocar as mãos sobre os ombros dela. A mulher dá um passo minúsculo em direção à mãe. Henning, após alguns instantes, para a mãe, deite-se no chão. A mãe deita-se no chão. A mulher coloca a mão esquerda na barriga e treme. Ela dá 2 passos minúsculos em direção à mãe. Então segura com a mão esquerda o braço direito. Henning dá a entender ao participante para se afastar um pouco. A mulher aproxima-se da mãe com muita resistência, agacha-se em sua direção, mas não ousa tocá-la. Então deita-se ao lado dela. O participante se afastou ainda mais e se virou. Henning pede ao participante para se sentar ao lado dele. Henning para o participante. Está claro que aqui não tem nada a ver com relacionamento de casal. A mulher quer morrer. Pôde-se ver que a mãe dela estava totalmente ausente. Talvez a mãe quisesse morrer ou morreu bem cedo. Não sabemos disso. Primeiro, a mulher estava zangada com a sua mãe. Talvez porque reprimiu o seu amor por ela. Contudo, vê-se que ela quer ficar com a sua mãe e morrer. Agora, o problema aparece sob uma luz totalmente diferente. Trata-se de vida e morte. Aqui é sistêmico. Vamos ver, então, como encontraremos a solução. De acordo? Participante, sim. Henning coloca novamente o marido e a mulher, um em frente ao outro. Henning para a mãe. Coloque-se atrás de sua filha, como for o certo para você. A mãe afasta-se um pouco, então mais um pouco ainda. Henning, depois de um certo tempo, para a mulher. Diga para seu marido, quero ir para minha mãe. Mulher, quero ir para minha mãe. Henning, depois de um certo tempo, para o marido. Diga a ela, por favor, fique. Marido, por favor, fique. A mulher respira fundo, então os dois aproximam-se um do outro com passos diminutos. Eles alcançam primeiro uma mão e depois a outra. O homem aproxima-se mais e a pega pelo braço. Os dois se olham longamente. A mulher hesita em aproximar-se dele totalmente. Então se abraçam. Henning, como a mãe está agora? Mãe, eu me sinto aliviada.
Hellinger para o participante. Acho que agora temos a solução. Participante, obrigado. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o participante, agora fui passo a passo para que pudéssemos ver como a ajuda se desenvolve. Tudo ficou evidente agora. Mas o que você vai fazer quando ela vier novamente? Vou lhe dizer o que me vem à cabeça. É claro que você pode corrigir isso a qualquer hora. Você pode dizer a ela que gostaria de ter uma conversa a dois com o marido dela. O representante do marido ri. Hellinger para o grupo. Vocês viram a reação do marido? Para o participante. E quando o marido vier, você lhe diz que a sua impressão é de que a mulher quer partir. Até mesmo que ela quer morrer. E ele deve lhe dizer algo sobre a família de origem dela. Então você o conquistou. Ele estará totalmente do seu lado, de novo. Depois disso, você revela, talvez, o mais importante e talvez possa fazer algo para os dois, da maneira como você viu aqui. Contudo, ficou evidente que a mulher hesitou muito. Portanto, o anseio pela morte é bem forte nela. Mas confie no todo. Você também precisa saber que aquilo que ocorreu aqui já está atuando nos dois. E agora, mostre a sua habilidade artística. Ajuda sistêmica. A ajuda para ser bem-sucedida precisa ser sistêmica. Isso significa que quando observamos o cliente, temos sempre também o seu sistema em nosso campo de visão. A psicoterapia tradicional está baseada no fato de que um cliente chega e então é estabelecida uma relação entre o cliente e o terapeuta ou a terapeuta. Se o terapeuta ou ajudante, logo que vê a cliente ou o cliente, vê atrás dele também os seus pais e antepassados, coloca-os em seu coração e internamente se curva perante o destino deles, respeitando-o, e ainda sente atrás de si seu próprio destino e seus próprios pais e antepassados. Ele não está mais sozinho. E então não é mais possível uma relação terapêutica, no sentido acima mencionado. É agora uma relação entre adultos que procuram uma solução e que agem. Essa é a diferença. A acusação. Hellinger, alguma pergunta, talvez? Participante. O que você acabou de dizer tem a ver com aquilo que você diz que é um lugar ruim para o terapeuta. Quando fica atrás da cliente, Hellinger, a maioria dos clientes reclamam sobre algo, sobre uma pessoa ou sobre uma situação. Se você se coloca internamente atrás do cliente ou da cliente, você entra no movimento de acusação e exclui aquilo que eles também excluíram. Então você fica imediatamente impotente. Se você se coloca atrás daquilo que eles acusam, é imediatamente diferente. Faz uma grande diferença. A relação terapêutica. Participante. Você diz, então, que não é mais uma relação terapêutica. Você quer dizer com isso que uma relação terapêutica é sempre uma relação na qual o cliente procura o pai ou a mãe? Hellinger. Relação terapêutica significa que o cliente se apresenta como necessitado e fraco. Ele se apresenta, no fundo, como uma criança. E o ajudante entra diretamente na contratransferência e se comporta como pai ou mãe. Isso é uma relação terapêutica. Impedir uma tal relação já no início, com certas técnicas que estou mostrando aqui, é uma grande liberação para todos. O russo. Ok. Então, vejam que trata-se de um grande exemplo, né, sobre a relação terapêutica, sobre como um constelador pode entrar numa relação terapêutica com uma pessoa, ou pior, com um casal, né? Ou seja, eu assumo uma relação terapêutica todas as vezes que eu me coloco atrás do cliente, no sentido que eu me coloco no lugar do seu pai, no lugar da sua mãe, no lugar de alguém maior do que ele. Porque já sabemos que a ajuda para ser bem-sucedida, a ajuda sistêmica, ela precisa ser de adulto a adulto.
Não sou eu que estou no lugar da mãe ou do pai dele ajudando a ele. Então, ele fala para a gente poder se colocar em que lugar atrás de quem ele acusa, né? Atrás de quem ele acusa, que assim fica impossível ele estabelecer com a gente uma relação terapêutica. E atrás de quem ele acusa significa o quê? Se uma pessoa chega para mim, fala do seu marido, e eu vou ficar atrás do marido, isso significa que eu ajudo esse cliente de uma certa maneira a olhar para esse marido. Entendem? Eu respeito esse marido, eu vejo esse marido, eu coloco esse marido dentro do meu coração e assim eu ajudo a completude do sistema, tá? Então, ele mostra sobre uma outra coisa que aí já indica como é que é o nosso trabalho pessoal, que isso acontece, no caso, né, específico aí deste exemplo, mas essa relação terapêutica tende a surgir quando se exclui, por exemplo, o pai, os homens, né, no caso de me colocar no lugar de um homem, ou da mãe, das mulheres, no caso de me colocar atrás de uma mulher, ou no lugar de uma mulher. E aí, outra coisa importante, quando a gente está atendendo a casais ou a grupos, ou mesmo fazendo uma constelação organizacional, eu preciso identificar quem é o cliente. Entendeu? Porque, por exemplo, no casal especificamente, podem vir os dois, mas quem é o cliente? Quem é a pessoa que, no nível profundo, está precisando de ajuda? Então, eu preciso identificar isso, porque a minha ajuda é sistêmica, né? E outra coisa importante, observem que quando ele percebe que a mulher, ele leva a mulher para fazer o quê? É entrar em contato com a sua família de origem. E a mulher dá minúsculos passos em direção à mãe. Isso é suficiente? Você vê que sim, porque é esse o movimento essencial, né? E depois ele nos mostra como isso é um caso de vida e morte. Não é só um caso de um casal, é um caso de vida e morte. Todo o trabalho de constelação familiar, em última instância, é um caso de vida e morte. É mais vida ou menos vida. E no caso, era muito grave ali. Quer dizer, no fundo, é a mulher olhando para um morto, para onde a mãe olhava, porque a mulher a mãe não estava disponível para ela. E o marido, assim como o homem, chamando essa mulher para a vida, né? Mas foi o que o Bert Hellinger falou ali no final. Ele falou, ó, não sei se isso vai dar certo. A atração dela para a morte está muito grande, né? Muito bem. Então, todo o trabalho que ele nos mostra com esse exemplo e essas três informações que eu acho da maior valia, que eu acho que vale a pena vocês marcarem a página 184, né? Que é a ajuda sistêmica, que é como acontece a cura da relação terapêutica, essa questão da acusação, ou seja, que por trás do cliente sempre vem uma acusação, quem é que ele acusa, né? E depois como também se compõe a relação terapêutica e pode ser evitada por meio do que ele nos ensina. Alguma pergunta? Algum comentário? Oi, Isabela, e se, no caso, ele fizesse a constelação da família de origem dela, não ajudaria no caso, não? Ou é porque ali era um tópico só do casal? Então, eu tenho que ver até onde que eu posso fazer. Eu posso pegar lá e constelar a família de origem dela. Aí eu falo de mim, Isabela. Eu constelo aquelas pessoas que estão ali comigo. A não ser que eu esteja fazendo uma supervisão. Porque aí, quando eu estou fazendo uma supervisão, você está me trazendo o seu cliente e eu estou trazendo a família do cliente, mas através de você. Então, eu não vou lá e faço uma constelação de uma pessoa, da família da pessoa, eu faço constelação daquela pessoa em relação à sua família. Então, na verdade, é a constelação daquela pessoa, entende? E qual era o essencial para ela ali? Retornar para a mãe, uma mãe que, na verdade, estava ausente
E, em última instância era, será que ela quer realmente estar viva? E por isso o chamado do marido, o chamado dos homens, o chamado da sexualidade, da terra, da vida cotidiana, né? Por favor, fique para a mulher, né? Ou seja, o problema da relação do casal não era, talvez, no profundo, não era os dois, era ela, com a família dela, né? E pode ser os dois, nada impede. Pode ser um, pode ser outro, pode ser algo que a gente mal sabe de onde vem exatamente, de uma outra vida passada, dos dois. Eu já vi isso acontecer. Constelação da própria Sofia. Sim. Pode continuar a leitura? Sim, por favor. O russo, participante. Veio até mim um homem de minha idade. Seu pai esteve na guerra e retornou. O irmão de seu pai morreu na guerra. Após a guerra, seu pai se casou com a mulher de seu irmão, a cunhada. Esse irmão tinha um filho que o pai do homem adotou. Helge, essa é uma situação que temos muito frequentemente na Alemanha. Alguém tem sua mãe às custas de um homem que morreu na guerra. Esse aqui é o caso. Onde está a salvação para o cliente? Participante, que ele tome a mãe. Helge, a salvação vem provavelmente de seu tio, que morreu na guerra. Vamos verificar isso. Vamos constelar o cliente e o tio. Então veremos o que há entre os dois. Para o grupo. No início de uma constelação, trata-se de perceber exatamente de que pessoas necessitamos e trabalhar apenas com elas. Só quando alguém precisa ser acrescentado, ele é posicionado, não antes. Helge escolhe representantes para o filho e para o tio que faleceu na guerra e os coloca um em frente ao outro. Depois de um certo tempo, Helge coloca o pai ao lado do irmão que faleceu na guerra. O tio que faleceu na guerra coloca a cabeça no ombro do irmão. Este coloca o braço em torno dele e o segura firme. O tio está muito triste. O filho está indeciso e quer se virar. Ele dá alguns passos para o lado e cerra os punhos. Helge para o participante. Você sabe onde o tio faleceu? Participante. Ele esteve na Rússia. Helge escolhe um representante para um russo e o coloca também na constelação. Quando o russo foi posicionado, o filho se virou e voltou alguns passos. Depois de um certo tempo, o russo ajoelha-se e deita-se do lado direito, atrás dos irmãos. O filho está indeciso, vira-se brevemente e depois volta a se virar com punhos cerrados. Os dois irmãos viram-se para o russo morto. Este se afasta deles, arrastando e deita-se de bruços. O tio falecido se agacha e deita-se ao lado dele. Ele toca o russo com a mão, mas este se defende e se afasta. Então o empurra também com os pés. O filho está o tempo todo com a mão direita nas costas. Helge o conduz até o russo morto. O filho agacha e deita-se ao lado dele. Ele continua ainda com a mão direita nas costas. O tio falecido tenta se aproximar do russo. Contudo, este se afasta cada vez mais dele. Então Helge coloca a mãe do filho. A mãe e o pai se aproximam agora do morto, que está no chão, e do filho deles. O pai se ajoelha e puxa o filho para si. Este coloca a cabeça em seu colo. O pai o segura firme e o filho começa a soluçar alto. A mãe também se ajoelhou. Helge para a mãe. Coloque uma mão no russo e a outra no seu primeiro marido falecido. A mãe abraça por cima o primeiro marido e o russo. Contudo, ela não consegue conciliar-se com o russo. A mãe se levanta novamente e dá um passo para trás. O filho continua a respirar pesadamente, enquanto seu pai o segura. Helge para o participante. Você sabe em que unidade o irmão do pai esteve? Talvez ele tenha estado na SS. Participante. Eu acho que não. Helge. Ele fez algo de ruim com os russos. O filho está identificado com o russo. Helge pede ao filho para deitar-se entre o seu tio e o russo. Ele deita-se de costas entre eles. O pai levanta-se e coloca-se ao lado da mãe.
O tio coloca o seu braço sobre o filho. Este se vira para o russo. Então o russo toca lentamente. Hellinger para o grupo. Agora o russo pega lentamente na mão do filho. O filho é o único que faz luto e sente compaixão. Hellinger, depois de um certo tempo. Agora o filho deve se levantar e ir para o pai. Hellinger coloca os pais bem para trás e posiciona o filho na frente deles. O filho vai lentamente em direção ao pai e soluça. Primeiro, ele quer empurrá-lo. Entretanto, coloca a cabeça sobre seus ombros. Os dois se abraçam fortemente. A mãe coloca por trás a mão nas costas do pai. Hellinger para o russo. Como você está agora? Russo. Bem melhor. Ele aponta para o filho e seu pai. Isso é bom. Hellinger. Coloque-se atrás do filho com as mãos sobre seus ombros. O russo abraça por trás o filho e seu pai. O filho soluça alto. A mãe se afasta e olha para seu primeiro marido. Depois de um certo tempo, o russo se solta. Hellinger para o russo. Volte novamente. Para a mãe. E você deite-se ao lado de seu primeiro marido. A mãe deita-se ao lado do primeiro marido. O russo se afasta. O filho está ainda soluçando nos braços do pai. Hellinger. Acredito que temos a solução. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o participante, foi bom que constelamos isso. Aqui veio uma outra dimensão à luz. A ajuda a serviço da reconciliação. Hellinger para o grupo. Existem soluções quando todos estão incluídos em nosso amor. Aqui houve um sinal significativo. O filho cerrou as mãos num dado momento. Estava agressivo. Tinha sentimentos agressivos. O russo também os tinha. O filho estava, portanto, ligado ao russo. Quando se vê isso, pode-se interferir como ajudante de maneira correspondente. Vê-se para onde o movimento se dirige e pode-se apoiá-lo. Aqui não teria sido possível sem apoio. Simplesmente deixa ocorrer. Isso não é possível. É necessário entrar aí e sentir como os movimentos estão ocorrendo. No final, quando a mulher se afastou, foi claro, ela queria ir para o seu primeiro marido. Isso deve ser reconhecido. Quando se reconhece isso, sem que se continue e se preocupe, quando se reconhece isso, sem que se continue e se procure uma solução, os grandes movimentos se conservam. No final, vê-se que a reconciliação entre a Rússia e a Alemanha, e entre soldados alemães e soldados russos, é um processo longo. Se alguém quisesse interferir aí, para acelerar isso, seria ruim. Isso seria, então, as assim denominadas constelações políticas. Elas estão desprendidas dos movimentos da alma. Isso não é possível. Contudo, o que aconteceu aqui tocou a todos. Nós sentimos compaixão pelos russos e pelas vítimas russas e também pelos soldados alemães. Por todos, na verdade. Eles todos têm um lugar em nosso coração agora. Se todos têm, da mesma maneira, um lugar em nosso coração, ficamos numa posição forte. Estamos conectados com as grandes forças. Então, elas atuam através de nós, sem que precisemos fazer muito. Elas atuam através de nossa presença, simplesmente porque estamos ligados a elas. Então, somos realmente ajudantes. Nota complementar. Hellinger para o grupo. Com relação ao último trabalho, tenho ainda algumas coisas a acrescentar. De certa forma, está incompleto. Não tínhamos também espaço suficiente aqui. Eu tinha pensado que, na verdade, precisaria ter colocado atrás dele a sua mãe. O representante do filho sentiu isso. Para o representante, você quer esclarecer isso? Representante do filho. Mal estive de pé e já procurei pela minha mãe ou por uma figura materna. Ela estava me fazendo falta. Com isso, a tensão ficou bem forte em mim e também a confusão. Hellinger era a mãe do russo. Para o grupo, nesses tipos de constelação, é bem útil quando se colocam os pais. Thomas, o nosso cameraman, me disse que viu atrás dos dois mortos os pais deles.
Se tivéssemos colocado os pais, então talvez tivesse começado a reconciliação a partir dos pais e ela teria sido mais fácil para os mortos. Estes são pontos de vista que podemos ter ainda. Vamos só recolher o que ele disse aí, porque esse exemplo ele é bem importante. Bom, tem uma parte que ele é simples, né? No sentido assim que a gente está aqui, está pegando a partir do russo, né? Alguém tem a sua mãe às custas de um homem que morreu na guerra, ou seja, quando o luto está presente, quando o preço da vida tem uma morte, né? Mas nesse exemplo, Bert Hellinger vai tratar de um aspecto técnico, por assim dizer, muito importante, que é o começo de uma constelação. A gente começa uma constelação com o mínimo de pessoas, com aquelas que a gente necessita, e a gente precisa saber quem precisa ser acrescentado. E só posicionar essa pessoa na hora que se sente a necessidade dela, tá? Então, a importância dessa sintonia e a importância do luto são os dois ensinamentos mais importantes desse exemplo do russo, e depois a questão da ajuda a serviço da reconciliação. Gente, nesse exemplo ele é tão importante porque aqui se esclarece a quem é que nós ajudamos, né? Ele fala que nós estamos conectados a grandes forças que atuam através de nós. Então, somos realmente ajudantes. Então, assim, não é só eu ajudar a outra pessoa, ou ajudar aquele cliente. Eu sou ajudante de uma grande força maior que atua através de mim. Tá? Então, isso é um conceito muito importante desse trabalho. E ele, outra coisa que ele coloca aí deixa eu ver aqui a página, logo aqui no início da página 188, né? Existem soluções quando todos estão incluídos em nosso amor. Tá? Isso também é um princípio muito importante. E o último parágrafo dessa parte, né, ajuda a serviço da reconciliação, é onde ele está falando. Estamos conectados com as grandes forças, então elas atuam através de nós, sem que precisemos fazer muito. Essa é a lei está presente dentro do taoísmo. Fazer sem fazer. Ou seja, a gente não precisa fazer muito, a gente não precisa fazer porque a gente está sendo ajudante de forças maiores, né? Então, elas atuam através da nossa presença simplesmente porque estamos ligados a elas. Então, a importância do nosso estado de presença, né? E daí todo o suporte da meditação, do Cosmic Power, da postura, da purificação das nossas imagens internas, que são elas que todas essas práticas, né, vão nos ajudando a alcançar essa transparência para sermos conduzidos, para sermos, como ele diz, verdadeiros ajudantes. Professora Isabela, posso tirar uma dúvida? Sim. Ele fala assim, quando se vê isso, pode-se intervir como ajudante de maneira correspondente. Vê-se para onde o movimento se dirige e pode-se apoiá-lo. Aqui não teria sido possível sem apoio. Quer dizer que se ele deixasse a constelação, os representantes atuarem por si só, eles não chegariam a uma solução? Isso é que ele falou, nem sempre. Existem situações onde nem sempre. E aí ele mostrou o seguinte, é útil muitas vezes quando eu coloco o pai e a mãe, porque às vezes a reconciliação acontece nesse nível. Porque é algo muito poderoso, por exemplo, quando um filho olha, por exemplo, um filho que experimentou o pai e a mãe brigando, e ele olha para o pai e para a mãe se olhando um ao outro. Então, a reconciliação é muito profunda dentro da alma do cliente. Então, é isso que ele está mostrando, que nós, como consteladores, precisamos saber a hora que a gente deixa rolar e a hora que tem que inserir alguém. E ele fala da importância, da utilidade de inserir os pais. E em relação a essas constelações políticas, quando ele fala, elas estão despendidas dos movimentos da alma, o que ele quis dizer?
Onde está isso, por favor? É no final do primeiro parágrafo, De qual página? da página 188. No final, vê-se que a reconciliação entre a Rússia e a Alemanha. Aham. Aham. Bert Hellinger é engraçado, né? Quando ele veio aqui em Brasília, qual a pergunta que não queria calar? Com certeza a gente queria que ele constelasse a política. Mas ele não constelava nada em relação à política. Os movimentos dele eram movimentos muito profundos. Tanto que quando ele fez a palestra dele, a primeira palestra no TJ, que foi no TJDF, que ele constelou o assassinato em relação aos indígenas. As pessoas não conseguiam entender aquele ponto onde ele estava, mas ele foi exatamente no ponto da injustiça, concorda ali? Ou daquela ferida, daquele trauma social do passado. Ele estava olhando para outro lugar. E é esse o lugar para onde olha a constelação, né? É uma ajuda, no caso, não é política momentânea, ela é sistêmica, transgeracional, e ela vai aonde ela tem que ir. Entendi. Obrigada. De nada, eu que agradeço as perguntas. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, podemos prosseguir com a leitura, por favor. Cinti e Roma. Participante. Uma jovem de 15 anos vive, desde os 8, com os pais de criação. A mãe da mãe biológica foi encontrada afogada no ribeirão. Disse que ela era esquizofrênica. Os pais biológicos foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, porque eram Cinti e Roma. Hellinger para o grupo. Ela nos deu, em poucas frases, todas as informações importantes. Para a participante. O que você fez foi muito bom. Agora sabemos imediatamente como podemos trabalhar. Por que a jovem não ficou com seus pais? Participante. As crianças quase morreram de fome. Os pais não conseguiram cuidar delas, por isso deram as crianças para os pais de criação, porque eles podiam cuidar melhor delas. Hellinger. Que tipo de perseguição foi essa do Cinti Roma? Participante. Não sei nada sobre isso. Hellinger. Isso foi na Alemanha? Participante. Sim. Hellinger para o grupo. Se deixarmos que isso atue em nós, podemos sentir onde está a energia mais forte, em que tema e em que pessoas. Inicia-se, então, com eles. Para participante, com quem está a maior energia para você? Participante, com os pais biológicos. Hellinger, com Cinti e Roma? Participante, sim. Hellinger, para mim também. Ali está a energia mais forte, por isso vou começar com eles. Hellinger escolhe representantes para os pais, coloca-os um ao lado do outro e coloca 4 representantes para os perseguidores na frente deles. O primeiro perseguidor se vira, o segundo se sacode e tosse. O pai olha para o chão. Hellinger escolhe 4 representantes para os Cinti e Roma, que foram assassinados, e os deixa se deitarem de costas no chão. O pai e a mãe colocam os braços um ao redor do outro. O pai soluça alto. Hellinger coloca uma representante da jovem também. A filha ameaça cair. Hellinger coloca representantes para os pais de criação. A mãe de criação apoia a filha. Ela olha para o pai, que continua soluçando alto. Então a filha olha também para os pais e soluça. Os pais de criação conduzem a filha para os seus pais. Eles se abraçam soluçando. Nesse meio tempo, o segundo perseguidor se deita ao lado da 4ª vítima e a abraça. O primeiro perseguidor se coloca ao lado da 3ª vítima. Hellinger coloca, então, a filha em frente aos pais e os pais de criação atrás dela. A filha limpa as lágrimas do rosto. Hellinger para a filha. Que tal agora? Filha, ainda estou um pouco triste, mas faz bem. Hellinger para os pais. Agora, coloquem a filha no meio e dirijam-se às vítimas e façam uma reverência a eles. Eles se colocam em frente das vítimas e se curvam profundamente. Os pais de criação também se viram para as vítimas.
Hellinger, depois de um certo tempo, para os pais e para a filha. Agora virem-se. Hellinger para os pais de criação. Coloquem-se atrás dela. Hellinger para a filha. Que tal agora? Filha, bem mais leve. Pai, agora está bem. Mãe, melhor. Pai de criação, um pouco melhor. Mãe de criação, eu me sinto desamparada, totalmente desamparada. Pai de criação, olha para as vítimas, ainda estou entre eles. Hellinger vira os pais de criação para as vítimas. Hellinger para os pais de criação. Façam uma reverência também. Os dois fazem uma profunda reverência. Hellinger, após alguns instantes. Agora endireitem-se e virem-se. Hellinger para os pais de criação. Que tal agora? Pai de criação, melhor. Mãe de criação, melhor. A filha e os pais olham-se carinhosamente. Os pais colocam os braços ao redor dela. Eles dão ainda alguns passos para frente. O luto que soluciona. Hellinger para o grupo. Aqui ficou evidente algo de essencial para a solução. O passado pode ser passado somente depois que tivermos feito o luto pelos mortos, pelas vítimas e quando também permitimos que os agressores façam luto pelas vítimas. Simplesmente assim. Então se faz uma reverência a eles e se vira para o futuro. Só assim os mortos encontram a sua paz e os vivos ficam livres para o seu futuro. Portanto, o luto é a condição prévia para que algo possa ficar no passado. É também a condição prévia para a reconciliação, o luto conjunto. Contudo, se virarmos novamente em direção aos mortos, alguns querem ainda satisfazer os mortos, por assim dizer, querem talvez se vingá-los. Então, isso é ruim para todos os envolvidos, tanto para os mortos, quanto também para os vivos. É uma realização interna religiosa bem profunda deixar o passado ficar no passado, sem voltar a ele. Contudo, somente depois que tivermos visto o passado, depois que tivermos visto os mortos, depois que tivermos feito uma reverência, eles podem ficar em paz. Os pais e a filha dão ainda uns passos para frente. Hellinger para a participante. Os pais não puderam cuidar da criança porque estavam identificados com os mortos. Está claro para você? Participante, sim. Hellinger para os representantes. Eu agradeço a todos vocês. Para a participante, com quem você trabalha exatamente? Participante, com a mãe de criação. Hellinger, você pode contar a ela o que aconteceu aqui. Isso vai lhe fazer bem. Eles ainda têm contato com os pais biológicos? Participante, o pai faleceu no ano passado. Eles estiveram no enterro com os filhos. A mãe biológica vive ainda. O irmão de 8 anos também está nessa família de criação. Hellinger, faça um dia um encontro familiar. Talvez vocês possam mostrar o vídeo e assistir a eles juntos. Talvez isso seja uma boa ideia. Algo mais? Participante, foi isso. Hellinger, então, muito sucesso. Ok, eu vou parar, mesmo que a gente não tenha andado muito, porque aqui temos um tema muito importante. É o tema do luto. Estamos vivendo um momento de muito luto, e o luto faz parte da vida, a morte faz parte da vida, e aqui o Bert Hellinger nos traz, né, não só um exemplo sobre o luto, mas também um exemplo sobre os pais biológicos e os pais adotivos, né? Primeiro, nesse exemplo de Cinti Roma, né, que é a questão da criança adotiva, saber, ele mostra primeiro uma parte da técnica, deixar que algo atue em nós e sentir aonde é que está a energia mais forte, em quais temas, em quais pessoas, e isso a gente vai fazendo na medida que o cliente está falando. A gente já vai fazendo esse trabalho, né? Aí os dois perceberam que, obviamente, a energia tem que estar forte com os pais biológicos. E a outra parte importante desse exemplo da Cinti Roma é a importância da reverência às vítimas, né? Isso acontece por parte dos pais biológicos, dos pais de criação, né? E
E aí, muito importante é perceber que para o filho adotivo, ele tem um processo de luto também. Por quê? Bert Hellinger diz que ele tem que, de uma certa maneira, se reconectar ao pai e à mãe biológico, mas ao mesmo tempo ele tem que renunciar a eles. E além disso, ele vai ter que arrumar espaço para esses 4, né? Assim, os pais biológicos, eu costumo brincar que estão em todo o corpo, e inclusive o coração, e os pais de criação estão no coração, de uma certa maneira, quer dizer, fazem parte da comunidade de destino, né? E aí, no outro exemplo, por que eu acho assim tão importante a questão do luto, como eu falei, nós estamos vivendo um momento de muito luto, o luto faz parte da vida e é uma parte muito importante do nosso amadurecimento psíquico e da solução dos problemas transgeracionais, né? E ele dá o caminho. O passado pode ser passado quando tivermos feito luto pelos mortos e os agressores tiverem feito a mesma coisa pelas vítimas. E a gente pode estender esse luto pelos mortos, que são pessoas mortas e agressores por vítimas e vice-versa, mas a gente também precisa fazer luto de situações na nossa vida que terminam. Então, empresas morrem, casamentos terminam, amigos morrem, passa-se de ensino médio para faculdade e assim vai. A gente tem começos e fins, né? E o Bert Hellinger fala muito claramente como o fim começa, né? Então, o luto é uma condição prévia para que algo possa ficar no passado, porque é como se ele fechasse um amadurecimento psíquico e é também uma condição para a reconciliação, mesmo entre casais, entre pessoas. Por exemplo, assim, olha aquela música do Gilberto Gil, Drão, né? Ou seja, é tudo assim, é fazer aquele luto para que daquela semente algo possa germinar, né? Então, é uma realização interna, e tudo, como vocês sabem, o Bert Hellinger é uma realização espiritual, e ele aqui usa o termo, inclusive, religioso, que é deixar o passado no passado, é uma realização espiritual interna, religiosa, e é disso que se trata o nosso processo de crescimento. É uma realização espiritual religiosa, né? E, por fim, eu gostaria de falar algo muito importante que volta e meia ele traz nesse livro, ele traz no trabalho dele, que vocês precisam estar atentos. São nos rituais cotidianos. Então, às vezes, tem um ritual de fazer alguma coisa. E aqui ele deu qual foi o ritual que ele passou aqui. Deixa eu ver aqui. O luto que soluciona. Faça um dia um encontro familiar. Talvez vocês possam mostrar o vídeo, assistir a ele juntos. Talvez isso seja uma boa ideia, algo mais. Ele não diz assim, faça isso e só essa é a solução, não. Ele talvez seja uma boa ideia, algo mais. Por que isso? Porque existe um processo isso é que vocês precisam entender, de integração psíquica. Por que que funciona uma constelação familiar com um boneco ou com qualquer objeto? Eu posso usar um copo, porque existe um processo de atribuição de significado. Então, quando eu estou chamando, faça uma reunião com a família, ou então vamos colocar aqui um lugar à mesa para dizer que tem mais um irmãozinho abortado. Eu estou fazendo um processo de concretização de algo que tem uma dimensão racional, que tem uma dimensão sensorial, emocional, e a gente está trazendo ela para um nível concreto, entendem? Então, por isso que eu quis parar esse exemplo, apesar de ter sido uma leitura curta, mas porque ele traz muitas informações importantes sobre o nosso trabalho. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, vamos em frente, seguindo com a leitura. O certo. Hellinger para uma participante. Do que se trata? Participante. Trata-se de uma mulher de 30 anos, cujos pais são indianos e moram na Alemanha. Ela cresceu aqui. Sua mãe quase morreu no parto dela. A jovem mulher é deficiente. É como se estivesse dividida em duas. O seu rosto era torto, mas ficou muito bem agora. Ela ainda tem leves deficiências físicas. Hellinger escolhe uma representante para a cliente, uma representante para a Índia e um representante para a Alemanha e as posiciona.
A cliente se inclina para o lado direito em direção à Índia e olha para ela. Então se vira totalmente para a Índia, dirigindo-se a ela. As duas se abraçam intimamente. Ao mesmo tempo, a Alemanha se aproxima da cliente. Esta olha brevemente para a Alemanha, mas continua indo em direção à Índia. Quando a Índia e a cliente se abraçam, a Alemanha se vira. Hemger, depois de um certo tempo, para os representantes, agradeço a todos vocês. Para a participante, uma pessoa é completa somente em casa. Participante concorda com a cabeça. Vai ser difícil para ela aceitar isso, mas eu já tinha imaginado. Hemger, para quem é difícil? Participante, talvez para mim. Hemger, é claro que para você que é difícil. Ambos riem. Hemger para o grupo. O que podemos observar aqui é um processo muito importante. Aqui se mostrou uma solução para a participante. O que seria agora a postura de ajuda do ajudante? Participante, retirar-se. Hemger, que ele fique feliz com isso. Isso é então como uma bênção para a solução que se mostrou. A participante concorda com a cabeça. Hemger, dessa bênção, dessa alegria, a cliente ganha a força para fazer isso no momento certo. Mas se o ajudante disser, ela não vai fazer isso. Participante, eu a havia aconselhado a fazer isso. Eu tinha visto essa solução. Helge, eu fico com aquilo que se mostrou aqui. Mostrou-se bem claramente. Primeiro, o que é a solução que vem do movimento interno, que não vem da cabeça. E segundo, que você fez uma objeção a isso. Ela não vai fazer isso. Como isso atua na alma da cliente? Mesmo que a terapeuta só pense, como isso atua? Você sente isso? Participante, sim. Henniger, é isso que aconteceu frequentemente com os ajudantes. Perdão, é isso que o que acontece frequentemente com os ajudantes. O que acontece com você, no momento em que concorda com a solução, você a perde. Você fez uma objeção porque está numa relação terapêutica com ela, de mãe para filha. A objeção parte da mãe que tem medo de perder a criança. Então, se vê como essa relação terapêutica barra o caminho e a liberdade da cliente. Para participante, então, o que você vai fazer agora na prática? Você não precisa me contar. Estou aqui para demonstrar a solução. Com isso, protejo também os ajudantes. Eu o assumo com todas as consequências. Portanto, quando ela vier da próxima vez para você, pode lhe dizer: eu li um livro sobre a Índia fascinante. Você diz isso sem outros comentários. Então, pode dizer-lhe: por enquanto, vamos fazer meio ano de pausa com a terapia. Ela concorda, risadas no grupo. Henniger para o grupo. Vocês percebem como isso dá força à cliente? Ela fica imediatamente independente. A relação terapêutica termina. A relação mãe-filha termina. E ela fica em sua força. Para a participante. E não importa o que ela faça, você não precisa se preocupar. Se você for perguntar o que ela fez, se tornará imediatamente mãe para ela. Pesquisar é perigoso. Somente os ajudantes em relações terapêuticas pesquisam. Quando comprei algo no supermercado, algumas vezes compro um abacaxi. A vendedora me dá o abacaxi. Eu pago. Vou para casa e saboreio a fruta. Se a vendedora mais tarde me perguntar: você gostou do abacaxi? Vocês percebem que isso é estranho? De repente, ela faz de mim uma criança e me pergunta com preocupações de mãe. Terapias são negócios, de certa forma. Está bem assim? Participante, sim. Henniger, existem realmente lindos livros sobre a Índia. Risadas no grupo. Regras fundamentais da ajuda. Henniger para o grupo. Aqui se trata de perceber as diferenças sutis do efeito de determinados pensamentos e de determinadas palavras. Assim, ficaremos sensíveis aos efeitos. A diferenciação principal é: fortalece ou enfraquece o cliente? Tudo que fortalece é bom. O que o enfraquece, isso se percebe imediatamente, não é bom. E também, o que me fortalece e o que me enfraquece? Ou aqui neste caso, pode-se perguntar: em que medida me libera ou não? E libera a cliente ou não?
Essas são algumas regras fundamentais. Quando se sabe disso, pode-se encontrar o certo bem depressa, pois o certo é, primeiro, simples e, em segundo, quando está certo, não existe outra escolha. Apenas uma coisa é importante, todo o resto é totalmente errado. Risadas no grupo. Hellinger, mais ou menos. Nota complementar. Hellinger, gostaria de retomar o caso. Hellinger chama a representante da cliente e a coloca em frente à participante. Após alguns instantes, a cliente se afasta lentamente. Hellinger para a cliente. O que ocorre com você agora? Cliente. Ela me causa medo. Hellinger para o grupo. A terapeuta ainda está na transferência. Para a participante. Está claro para você? Participante. Deve ser assim, então. Hellinger. Agora diga-lhe. Eu li um livro muito bonito sobre a Índia. Participante. Ri. Eu li um livro muito bonito sobre a Índia. Cliente. Ela fica imediatamente amigável. Hellinger para a participante. Eu ainda queria ter demonstrado isso. Para a representante. Eu lhe agradeço. Para o grupo. O pano de fundo é que a participante veio até mim e disse que a cliente é grata à Alemanha, etc. Eu lhe disse, você ainda está na transferência e isso não é bom para a cliente. Eu também lhe perguntei, agora a cliente tem mais energia ou menos energia? E eu lhe prometi demonstrar isso. A despedida da transferência. A despedida da transferência é difícil. Você sabe por quê? Quem entra na transferência como pai ou mãe para o cliente permanece uma criança. Por isso, a despedida é tão difícil. Apenas quem está disposto a agir de igual para igual pode se expor. Algo mais que gostaria de dizer em relação a isso. Quem entra na transferência, oferecendo-se ao cliente como mãe, sobretudo como mãe, se colocou numa posição arrogante perante a própria mãe ou pai, pensando, eu posso ajudá-los. Portanto, a arrogância da criança em relação aos pais continua na arrogância do ajudante perante o cliente. Vocês percebem que se trata para cada ajudante de algo maior, algo que talvez o deixe confuso. Contudo, o resultado é muito bom. A dignidade. Ok. Uhum. Vamos recolher o que ele falou aqui, também de extrema importância no nosso trabalho. Bom, aí temos vários exemplos sobre transferência e contra-transferência, né? E, mais uma vez, isso que a gente vem falando aqui sobre como fazer o trabalho terapêutico, como fazer o trabalho, no caso, não terapêutico, no sentido psicoterapêutico tradicional, mas o trabalho da constelação que realmente produz um efeito terapêutico, que apesar de ser diferente, produz um efeito terapêutico, né? E aí ele começa. Ele trabalha com todas as pessoas ao mesmo tempo, no caso da mulher indiana, ele fala assim, uma pessoa só é completa em casa. Quando ele está falando isso, ele está falando para todo mundo, cada um tem uma casa, cada um tem um país, né? Cada um tem uma família. Então, olhem como a frase tem um sentido amplo, a frase atinge a todas as pessoas. E, e aí ele mostra o que realmente ajuda. O que realmente ajuda é que o terapeuta fique feliz que ela possa voltar para a Índia. Não se lastime, estão lembrados lá da postura? Não se lastimar de que ela vai embora da Alemanha. E olha como ele vai mostrando muito sabiamente. Olha, você viu que ela chegou aqui com um pano de fundo de que era a cliente tinha alguma questão com a Alemanha. E ele falou, não, ela tem que voltar para a Índia. E a alegria do terapeuta é a bênção para essa cliente poder voltar para a Índia. E ele mostra de que maneira não adianta nada aconselhar. Porque se você aconselhar que ela deve voltar para a Índia, ela não vai voltar para a Índia. Entendeu? O que ajuda ela a voltar para a Índia não é o seu conselho, mas é que você possa se alegrar, que você possa confiar, que você possa simplesmente esquecer, entende? Porque essa relação terapêutica que eu tenho que resolver, ou eu tenho que ajudar esse cliente, ou alguma coisa depende de mim, isso vai barrar a solução para essa pessoa. E ele mostra de maneira linda, né? Como assim, eu li um livro sobre a Índia, fascinante, e aí ele vai e repete de novo, ele vai e repete de novo.
Ou seja, conduzindo a pessoa, falou, pô, mas se ele viu um livro fascinante sobre a Índia, deve ser bom mesmo. Porque aí, quando eu vejo um livro, se a minha alma quer ir para a Índia, eu vejo um livro sobre a Índia, que seja de imagem, de texto, de não sei o quê, entende? A pessoa, a alma, ele dá, tipo, o input, o pontapé, e a alma segue o caminho. E o cliente segue o caminho, né? Aí, a outra coisa que exige do terapeuta nós vamos fazer 1 ano e meio de pausa na terapia. Ou seja, eu tenho que ser capaz de encerrar a relação terapêutica na prática. Esqueçam. Eu sou formada em Psicologia de Sistemas na Universidade Multicultural do CUDEC. É possível fazer psicologia com a abordagem do Bert Hellinger? Eu vou dizer para vocês, o nome é Psicologia de Sistemas, mas é uma psicologia de flash. Você vai, no máximo, acompanhar a pessoa por poucas sessões ou por uma sessão. E eu me lembro que eu tenho uma amiga consteladora na República Dominicana que foi companheira de curso no CUDEC, e ela fala, olha, a maioria dos meus clientes vem em uma sessão. Já viu o essencial, tem material para muito tempo. E eu também tenho que saber quando não é a minha praia. Se chega uma pessoa ouvindo vozes, se chega uma pessoa que está extremamente desestruturada, eu tenho que mandar para um psiquiatra. Se é uma pessoa que está procurando uma relação terapêutica, não vai ser comigo, vai ser com um psicólogo. Entendeu? Se é um caso de justiça, eu tenho que mandar para um advogado. Eu sou uma parte, eu não resolvo tudo de todo mundo, tá? Então, isso é muito importante, porque deixa o cliente na sua força, né? Não precisa perguntar nada. Ele mostra o tanto que pesquisar, que cavucar é perigoso, que só quando a gente está fazendo uma relação, um trabalho de autoconhecimento, a gente vai fazer esse tipo de pesquisa. E mesmo assim, eu me lembro de uma professora argentina, Tio Bosman, que ela falou assim, olha, eu fui visitar, eu sei lá, acho que era Sérvia, sei lá, um país desse aí do leste europeu, e ela foi atrás dos registros da família dela. E ela viu que chegou um ponto em que a própria alma dela falava, não, chega, tá bom, eu não quero mais. Então, assim, é um processo, como é que eu posso dizer, intenso, complexo. Então, eu não preciso saber tudo, eu não preciso pesquisar de tudo, e se eu pesquiso, se eu pego, faço isso não mais por curiosidade, eu vou ficar carregando todo aquele peso, tá? E ele faz aquele alerta, olha, de certa maneira, as terapias são um negócio. E se elas são um negócio, elas têm também uma parte concreta de um negócio. Então, nós, por isso, Sophie Bert Hellinger sempre falava da importância de se ter uma outra profissão, de não viver só, por exemplo, da constelação familiar. Ou não esperar viver somente da constelação familiar. Por quê? Porque o nosso trabalho não pode ser feito só pelo dinheiro, ele precisa ser feito pelo serviço. Tá? Justamente para que possamos ter liberdade, né? Então, ele vem e fala das regras fundamentais da ajuda, da importância e do efeito de pensamentos e palavras que um terapeuta tem. Ou profere, né? Isso vai fortalecer ou enfraquecer a mim, terapeuta, se eu disser ou fizer, o que quer que seja, e a pessoa. Eu tenho que ter essa percepção, fortalece ou enfraquece? A mim e ao cliente. Vai me libertar desse cliente ou vai ficar preso, por exemplo, ouvindo um segredo que é completamente irrelevante para aquilo que é essencial? Então, isso a gente pode perceber imediatamente. E ele fala o seguinte, o certo é simples e, na maioria das vezes, não deixa escolha. O certo é simples e, na maioria das vezes, não deixa escolha. É aquilo IPT Saudações. Então, vou dar um exemplo claro. Um homem traiu a mulher, engravidou, aquele primeiro relacionamento acabou. O certo é simples, ele vai ficar com aquela segunda mulher, ou se ele não vai ficar com aquela segunda mulher, ele vai voltar para a primeira, mas ela, tá entendendo? Vai estar no lugar de terceira. O certo é simples, não deixa escolha na maioria das vezes, tá? E, que mais? A despedida da transferência, ele fala que isso é um processo difícil, mesmo porque ele está na raiz dessa nossa relação com a nossa mãe,
né? E é fracassada. A transferência é fracassada porque uma pessoa vai ficar numa posição de criança, né? E a gente já sabe que uma das regras da ajuda sistêmica é a ajuda de igual para igual. De igual para igual. E com isso não significa que eu seja amigo do meu cliente no sentido tradicional, assim como um pai não é amigo de um filho, é num igual para igual, no sentido de adulto para adulto, né? Mas nós estamos em lugares diferentes. Um é constelador, um é ajudante, o outro é cliente, por assim dizer, tá? E é perigosa e pesada a transferência, porque se transfere tudo aquilo que não estava resolvido na minha relação com os meus pais e na relação do cliente com os seus próprios pais, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui nessa aula de hoje. Algo mais para acrescentar, Geraldo? Isabela, Oi, posso falar alguma coisa para você? pode. Eu estou notando que você cada vez está mais serena. Olha, fato é que depois de ter montado 2 disciplinas como professora universitária, que já passei do pior, já tive Covid, eu posso dizer que alguma coisa a gente está aprendendo com essa pandemia, todos nós, né? Muito obrigada pelo feedback. Então, muito obrigado a todos vocês que mantiveram esse campo em alta. Muito obrigado, professora Isabela. Até a próxima semana. E todos se cuidem, continuem se cuidando. Obrigado e boa noite. Tchau, até mais. Tchau, boa noite. Boa Obrigada, noite. Isabela. Obrigada, Muito Geraldo. obrigado. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Tchau, boa noite, gratidão. Obrigada. Tchau, Tchau, professora Isabela. Tchau. Tchau. Leitura. Boa noite, obrigado.